Boa noite a todos. Paz e a graça de Jesus. Mais uma vez é uma dádiva estar com vocês. Kesley e a Laine, de fato, são pessoas que a gente está bem próximo, mesmo distantes, né? E é sempre bom, né? Já dizia um poeta que amigo é a rua que a gente atravessa para chegar em casa. Eu me sinto em casa. Quero convidá-los a abrir vossas Bíblias num texto bem conhecido, que fica em Isaías. O que nós vamos abordar hoje tem muito a ver com essa experiência da Laine, com a experiência que muitos nós passamos no nosso cotidiano, diante das nossas esperanças, frustrações, medos. Isaías 53, vamos ler apenas o verso 2. Isaías 53, verso 2. Esse texto é formidável. É um texto que tem diversas perspectivas, tanto no âmbito judaico, tanto no âmbito judaico-cristão. É uma profecia, é um texto que denota esperança, é um texto que denota o amargo da vida, as injustiças, a crueldade, a violência. Então, dentro desse texto, nós temos diversas perspectivas, mas hoje eu quero falar apenas de uma com vocês. O versículo diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada, mas nada em sua aparência para o que o desejássemos. Apenas isso. Antes de orarmos, como esse texto é território sagrado, temos que tirar as sandálias para poder adentrar esse texto. E não só, o ambiente aqui já é permeado pela presença de Deus, e diante dele nós tiramos a sandália, nós temos que estar com o coração inclinado para ouvi-lo. E é isso que eu proponho para vocês. Mantenha a atenção de vocês nessa palavra, não deixe que nada tire o foco de vocês. Aprecie o momento como se fosse único e, ao mesmo tempo, como se você tivesse outros momentos como esse, mas se entregue. Acho que essa é a proposta divina, é se entregar diante desse território sagrado. E olha esse texto. Esse texto é o que eu convido para preparar o nosso coração. Diz assim: Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Disforme e lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo, mas eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Porém, chamaste-me com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume, respirei-o, a plenos pulmões suspirando por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz. Senhor nosso Deus, que esse toque seja contínuo, que possamos arder no desejo da tua paz, que a tua voz venha romper com a nossa surdez, que possamos ter mais e mais experiências com esse Deus que cura, com esse Deus que é presença, ao mesmo tempo é presente, que possamos ter mais experiências, Senhor, diante dessa plenitude que és o teu Espírito, que sussurra no nosso ouvido esperança, ânimo, vida e vida com abundância.
Que possamos, Senhor, mesmo diante do amargo da vida, enxergar beleza, Senhor, para que os nossos passos sejam em direção a Ti, para que seja feita a Tua vontade, Senhor, e para que o Seu reino esteja no meio de nós, Senhor. Assim te pedimos, Senhor, toca-nos, Senhor, e que possamos arder cada vez mais no desejo da Tua paz. Que assim seja para todos sempre. Amém. Historicamente, parece que cedo ou tarde demais, a beleza, ela se apresenta. Ela se encarna. E nós, por meio de palavras, ou simplesmente alguns gestos, lhe damos nome. Nós gostamos de dar nome às coisas. É desesperador a gente apontar para algo, sendo que esse algo não tem um nome, uma identidade, uma característica. E assim nós fazemos com aquilo que se apresenta diante de nós como belo. Para Romeu, de Romeu e Julieta, um clássico, a beleza da alma dele, o que se apresentou para ele foi Julieta. E ele disse de forma brilhante, eu quero apresentar para vocês essa obra também. Olha o que ele diz: quem é aquela dama que dá a mão ao cavalheiro agora? Quem é? Ah, ela ensina as luzes a brilhar. Parece pender da face da noite como um brinco precioso da orelha de um etíope. Ela é bela demais para ser amada e pura demais para esse mundo. Julieta. Como uma pomba branca entre corvos, ela surge em meio às amigas. Ao final da dança, disse ele, tentarei tocar sua mão para assim purificar a minha. Meu coração amou até agora. Não, juram meus olhos. Até esta noite eu não conhecia a verdadeira beleza. Essa beleza se apresentou para Romeu, em forma de uma mulher com brinco, com uma luz que brilha a própria luz, coisa de apaixonado. Para Dom Quixote, a beleza era encarnada em Dulcineia, na qual ele apelidou de um pedacinho do céu. Uma mulher que era vista como uma mulher da vida, ele a chamou de pedacinho do céu. E ele disse: ó Dulcineia, dia da minha noite, glória da minha pena, norte dos meus caminhos, estrela da minha ventura. Era uma beleza que guiava ele, que o tirava desse cotidiano que às vezes é horrendo, ou feio, obscuro. Ela era a luz. No filme Lisbela e o Prisioneiro, tem uma cena que eu acho marcante. O ator diz para Lisbela que quando ele era criança, ele avistou uma bola de fogo. E aquela bola de fogo chamou a atenção dele. E ele disse que depois disso, o destino dele foi correr atrás de tudo que é bonito nessa vida. E ele chamou essa bola de fogo de Zubelim. Ele tinha que dar um nome para isso. O poeta já disse que tudo que é bonito me chama e eu vou. E é fato. Aquilo que é belo nos atrai, nos instiga. Por isso que muitas vezes, diante de alguns fatos, de algumas fases, de algumas faces, a gente fecha os olhos, a gente tem medo. Por isso que a gente não gosta muito do escuro. A gente não consegue enxergar muita coisa, muita beleza. Mas aquilo que é belo nos atrai, nos instiga, nos faz nos movimentar, nos coloca num caminho, acende uma luz. Talvez seja por isso que ele, o Cristo, foi desprezado. Talvez seja por isso que este Cristo
foi rejeitado pelos homens. Diz o texto que lemos que ele não tinha qualquer beleza ou qualquer majestade que nos atraísse. Nada, mas nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Ele não era belo. Ele não era uma bola de fogo que cruzou os céus. Não. Ele não era uma bela moça para atrair alguns romeus. Ele não era nascido em berços nobres. Ele era um homem de tristeza, diz o texto, e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Feio. Não é isso. É lógico que os homens corriam atrás daquilo que é belo. Iriam virar o rosto, iriam desprezar, iriam negá-lo, iriam pisoteá-lo, iriam cuspir na face dele. É lógico que homens acostumados com nobres nascimentos iriam desprezar quem tem uma raiz saída de uma terra seca. Eles queriam uma árvore frondosa. Eles queriam um Deus que tivesse nascido num trono, não numa manjedoura. Eles queriam um Deus forte, que viesse redimir Israel politicamente, ideologicamente. Não um Deus que chorava sobre o monte de Jerusalém. Eles queriam um Deus com pedras nas mãos. Não um Deus que se debruça com mãos vazias e começa a escrever no chão. Esse Deus é feio para eles. Esse Deus é feio para muitos de nós. Esse Deus não atrai. Esse Deus não instiga. Esse Deus não é muito procurado. Esse tipo de Deus aparentemente fraco era feio aos olhos de alguns lá atrás e até hoje isso continua. Eles tinham um ideal de beleza e esse Deus aqui não preencheu tal ideal. Mas uma coisa nós aprendemos com tudo isso. O dolorido da vida, o amargo, a noite escura, está grávido de beleza, tem contrações, pulsa, chuta. O dolorido da vida, sim, está grávido de beleza. E isso excede qualquer conceito de beleza, e quando essa beleza é percebida, a beleza salva os nossos versos. Essa beleza, ela salva o universo. Nossos versos, nossos cânticos, nossa percepção, nosso olhar, nossos passos, nossas orações são outras. Beleza que ela salva os nossos versos, os nossos verbos. E Agostinho, ao perceber tamanha beleza, ele disse, que foi o texto que nós lemos, olha só, tarde vos amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde eu vos amei. Tão tarde, porque não amei antes. Onde estava concentrado o meu amor? Em qual beleza? Em qual rosto? Em qual momento? O centurião presente naquele cenário cruel que era a cruz, quando viu que tinha por detrás de tudo aquilo, daquele dolorido grávido de beleza, ele exclamou, verdadeiramente este é filho de Deus. Uau. A postura de Jesus apregoado numa cruz, aquele barulho de martelo enfincando pregos num pulso, tem. Choros de mulheres, uma mãe querendo um filho, aos braços dela, mas ele está pendurado numa cruz.
Um homem olha para um cara desse, diante da postura dele, diante desse amargo da vida, ele diz: não, essa postura, esse olhar, essa benevolência, essa doçura. Não, uma pessoa que age desse jeito, diante de um cenário tão cruel assim, só pode ser filho de Deus. Ele viu beleza. Tomé, outrora, diante desse cenário, incrédulo, não dá para acreditar. Não passava na cabeça dele que, diante de tudo aquilo, o mestre dele havia ressuscitado, ou poderia ter ressuscitado, ou que poderia haver beleza diante daquilo. Imagina. Até que um dia Jesus nem bate na porta. Se pôs no meio deles, desesperados, e diz: paz seja com vocês. Em outras palavras, ele está falando assim: olha, eu sei que vocês estão com medo desse cenário, desse dolorido da vida, dessa violência, dessa injustiça, mas o projeto continua, amigos. O dolorido da vida está grávido de beleza. Estou aqui para pulsar vocês, para que vocês tenham contrações mesmo, para que vocês venham ainda mudar alguns cenários, para que os versos de vocês sejam mudados, e para isso, paz seja com vocês, paz neste coração, porque um coração atribulado, ele não enxerga beleza em nada, um depressivo não vê céus azuis, não. Daí os versos de Tomé foram mudados. E da escuridão, do silêncio, ele disse, olha que expressão linda: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Que pronome possessivo: meu, é meu Deus, é meu. Mudou meus versos, tirou-me da escuridão, rompeu com este silêncio, rompeu com a minha surdez, acendeu uma luz. Esse é Jesus. Fato. Não havia nada na aparência dele para que nós o desejássemos. Olhando diretamente, a olhos nus, não tinha nada. Fato. Mas eu tenho que lhes perguntar: tinha algo belo em nós, em você, para que ele nos desejasse? Tem algo em você que pôde atrair Deus? Ele que outrora habitava numa luz inacessível, era espírito, num lugar de paz, no quais os anjos cantam, hosana, vir para a terra porque alguns o atraiu. O que tem nesses? O que tem em mim? O que tem em você? Se formos sinceros, a gente sabe que certamente não. Nós não somos tão atraentes assim, nós não somos um ideal de beleza, nós não somos um terreno que expressa beleza para que pudéssemos atrair Deus. Mas Deus, enxerga a beleza no imperfeito. Deus, enxerga a beleza no que está inacabado. Deus, enxerga a beleza no que se despede e no que se despedaça. Isso é impressionante. Não é à toa que João escreveu que, assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ora, João, ele amou as pessoas que estavam no mundo, mas onde ele poderia amar as pessoas
Pessoas idealizadas, projeções de pessoas. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo: não, eu casei, eu fiquei 5, 3 anos namorando, eu fui amigo deste, mas ele não era aquilo que eu pensava, ele não preencheu as minhas expectativas. Amou aquilo que está no pensamento, aquilo que está idealizado, não amou pessoas de carne, pessoas que são inacabadas, imperfeitas, que se despede, que se despedaça. Mas Jesus é diferente. Jesus não amou pessoas idealizadas. Amar um Pedro, amar um Judas, amar um Tomé. Nós amamos pessoas idealizadas. Nós amamos pessoas que têm que atingir o nosso ideal de beleza, que têm que preencher as nossas lacunas, os nossos vazios. Jesus não. Jesus não amou simplesmente os estereótipos de beleza propagados na época dele. Se assim fosse, ele teria amado os religiosos. Mas esses, que se propagavam tão belos, Jesus falava, igual um sepulcro. Verdade, bonitos por fora, uma oração belíssima, uma postura na sinagoga de que sabe, de que tem conselho, mas por dentro são podres. Por dentro estão mortos. Sepulcros caiados. Por isso que a beleza salvará, ou tem salvado os nossos versos. Já dizia o autor do Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos. E teve um homem que enxergou algo que era invisível aos olhos dele, que poucos de nós talvez enxergaríamos. Ele enxergou beleza no que estava despedaçado, desfigurado, e não podia ser diferente. Um homem com um olhar tão sensível como esse aqui, teve seus versos mudados. Teve uma outra experiência. Ouviu algo que até então ele jamais tinha ouvido. Olha o que diz Lucas 23, 39 ao 43. Não precisam nem abrir, só me acompanhe. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, pendurado aí? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos de fato merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A gente enxergar um rei numa carruagem, bem vestido, com uma coroa, com súditos do lado, é muito fácil dizer: este é o rei. Agora, enxergar num homem despedaçado, desfigurado, todo arrebentado pelo amargo da vida, e ver diante de uma face toda ensanguentada que ele é um rei, que olhar é esse? Que coração é esse? E é uma contradição isso aqui, porque é um bandido
Os religiosos não enxergaram, mas um bandido enxergou, uma prostituta enxergou, um publicano enxergou. Por onde andam os nossos olhos? Um bandido teve os versos mudados por causa de uma beleza despedaçada. Nós podemos brincar, colocar as palavras de Santo Agostinho nos lábios desse bandido aqui e dizer assim, ó, tarde vos amei, ó beleza tão antiga, tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, eu lá fora a procurar-vos. Disforme lançava-me sob estas formosuras que criastes, roubando, querendo o que é dos outros, achando que felicidade é ter aquilo que não é meu, ou simplesmente extirpar a felicidade alheia. Mas tudo estava aqui. Que tarde eu fui te amar. Por que tarde eu fui ter esse encontro tão maravilhoso com um rei? Estavais comigo e eu não estava convosco. Sim. Tenhamos esperança. Esperança. Porque cedo ou tarde, tal beleza vai repousar. Feito uma borboleta que a gente sai correndo, correndo, correndo. E ela começa a dançar no vento. E quando a gente cansa, feito crianças correndo atrás de borboleta, ela posa no nosso ombro. E a gente olha todo assustado. A beleza que se fez carne em Jesus é assim. Nós não precisamos correr atrás dela. Nós não precisamos de campanhas de 7, 14. Não precisamos de 320 pastores. Não precisamos. Porque ela está em nós. Ela repousa em nós, ela enche o nosso coração de paz, e consequentemente nossos versos são mudados. Eu fui curada, diz Alaine. Ele estava comigo, diz Alaine. Teve os versos mudados por uma beleza que outrora habitava uma luz inacessível, mas agora está nela, pulsando feito luz cintilante, rompendo a surdez dela, dizendo: estou contigo, sempre estive, sempre quero estar e estarei até a consumação do século. Pousou no ombro dela em noites sombrias, rompeu com o silêncio dela quando tudo parecia não haver mais palavras. Oh, beleza tão antiga e tão nova. Que lindo uma mulher experimentar a tua beleza, Santo Deus. Que lindo eu, tão inacabado, imperfeito, experimentar desta beleza salvífica que muda a cada dia os meus versos e tem mudado os teus versos. Quem sabe assim, nós deixemos essa beleza repousar, sem máscara, sem medo, redimidos, e como igreja, como comunidade, como irmãos, nós possamos cantar diante de um banquete maravilhoso, conselheiro, Deus forte, belo, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém. Quero orar por vocês e peço que vocês se coloquem de pé por reverência. Por reverência a este que enche o nosso dia, a nossa noite, simples noite de domingo de beleza. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é responder ao sofrimento, à angústia, à feiura
do mundo, nem que seja com silêncio. Mas a gente responde com ações mesmo, com um abraço, com uma canção, com um testemunho. E assim a gente vai experimentando graus, pequenas porções de beleza, que por hora é o suficiente para a gente tocar a vida, né? No início do ano perdi minha mãe e achei que a vida seria impossível de ser tocada. Em seguida perdi um amigo que era um irmão. Entrei numa depressão profunda. Mas a vida ela vai apresentando graus de beleza. Beethoven dizia que no ouvido de alguns Deus sussurra, mas no de outros ele grita. E esses gritos nos apontam que a vida, por mais de contraditória, ainda ela é bela. E o que torna ela mais bela ainda é a nossa capacidade de perseverar diante do amargo que se apresenta. A gente chegar num dia, numa noite de domingo como essa e dizer: eu consegui estar aqui, eu consegui cantar, eu consegui abraçar minhas filhas, eu consegui ser luz para o outro, eu que estava despedaçado, como? Eu consegui ser igreja, como? Isso torna a vida possível. Não a torna leve, mas torna possível. Senhor nosso Deus, obrigado por tamanha gentileza para conosco. Obrigado por se fazer carne uma vez e não contente se fazer carne diversas vezes, através da Laine, do Kesley, das filhas dela, das pessoas que se encontram aqui hoje, que revelam o teu rosto para mim, Deus. Tu és belo, tu és charmoso, tu de fato é príncipe da paz. Obrigado, Senhor, por nos colocar neste caminho salvífico, por nos deixar experimentar desta eterna idade, a idade esta que sempre estamos em Ti. Obrigado, Senhor Deus, por nos presentear com vida. Obrigado por colocar no nosso paladar, Senhor, esperança. Obrigado, Senhor, por colocar, Senhor, perfume nas nossas orações. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que cada vez mais insiste em se derramar no meio de nós. Obrigado, Santo Deus, por nos apontar um caminho e por ser o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pela Tua delicadeza, pelo Teu olhar, pelo Teu silêncio que diz tanta coisa. Obrigado, Senhor, por simplesmente ser o nosso Pai da eternidade, por ser o nosso Abba, o nosso Paizinho. Em Ti nós não somos órfãos, em Ti nós temos colo, em Ti nós conseguimos ouvir as batidas do Teu coração, e assim a gente dorme em paz, como filhos. Obrigado pelo Teu colo. Amém.